Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje chegamos com coisa nova nesse canal. Rapaz, normalmente quando eu vou escolher uma obra pra trazer, né, eu leio assim uns 15, às vezes até uns 20 capítulos pra ter certeza que eu não vou narrar um negócio inteiro ruim. Porém, essa aqui eu tô sendo ousado e eu li, sei lá, 5 páginas e já tô aqui pra narrar, porque eu gostei. Então, sem mais enrolação, vamos dar. O jogo de realidade virtual da vez se chama Chrono Life e é considerado o melhor de todos do mundo, rapaz. E agora vai rolar uma expansão desse jogo chamado Outro Mundo, que vai ter um novo continente. O anúncio diz que o que te espera quando você se conecta são outros 100 milhões de jogadores, já que esse rapaz é o mais jogado do mundo inteiro. Obviamente, todos vêm com a vontade de participar de grandes aventuras, se juntar com companheiros, conquistar dungeons e chefes. Esse é um mundo gigantesco para ser explorado. A mensagem avisa que o novo personagem foi criado e cá estamos em um vasto campo verde. Na mão do garoto tem um mapa e esse é o King de Seoki nível 1 iniciante. Olhando para o horizonte, ele diz que finalmente tá lá no novo continente conhecido como Outro Mundo. O que ele não entende, porém, é por que ele tá sozinho nesse lugar? Cadê os tais 100 milhões de jogadores? Além disso, né, que negócio é esse na mão? Por que ele tá com a desgraça de um mapa? O menino é rápido e decide testar, né? Bate no chão, porque pelo visto se apareceu na mão é pra ele usar. Ele só acha estranho porque em teoria você tem que receber uma clava de madeira ou coisa do tipo. Porém, no segundo que a pá toca no chão, ele brilha azul. Antes que o garoto perceba, subiu um cubinho do Minecraft. Ele fica ali de boca aberta, o negócio cai do lado dele e ele se pergunta se por acaso ele entrou na desgraça do jogo errado. Ele tá ali encarando o cubinho, apontando a pá, dá mais um toque e o negócio se desfaz. Com isso, ele adquire um bloquinho de terra. E rapaz, até o inventário do maldito é igualzinho. Ele tá ali, né, meio confuso. Essa interface parecia similar a uma que ele já viu por aí. Nisso ele vai correndo até a árvore na mesma hora pra testar, né, rapaz? Um toque e o bloquinho se desfaz também e ele adquire um de madeira. Além disso, ele podia fazer o quê? Craftar, rapaz. Com um de madeira, ele poderia fazer pelo menos uma cadeirinha. Ele tá ali, né, meio confuso com esse sistema flutuante. Se pergunta se realmente dá pra fazer as coisas assim do nada, do além. Ele decide testar, né, já que não tem muito mais pra fazer nesse campo aberto, e com isso um brilho azul aparece na frente. Um monte de cubinho digital ali começa a voar, craftando a cadeira, e com isso ela é terminada. Ele se senta ali impressionado que é realmente, né, exatamente como deveria ser, uma cadeira de madeira. O que não é nada impressionante, ele percebe. Claramente é tudo que ele pode fazer e sem contar que ele tá sozinho nesse lugar sem absolutamente nada. Ele tá se perguntando se esse daqui é o tal do Chrono Life dos 100 milhões de jogadores. Em teoria isso aqui é um daqueles RPG onde você mata monstros, sobe de nível e vai pras dungeons, pega equipamento. Porém, tá aí ele com essas habilidades inúteis. Nisso o sistema fala que a habilidade dele de criação subiu de nível e agora ele pode fazer mais itens. Ele tá todo jogado na cadeira sem se importar muito, já querendo sair desse negócio, querendo saber qual é a da vez. Agora ele poderia também fazer um porretão e uma espada de madeira. Ele tá ali com essa cara de gordinho preguiçoso, já percebendo, né, que ao fazer a cadeira lá, ele subiu de nível e liberou mais coisa. É nisso que ele vê que uma das últimas opções era uma catapulta de cerco, rapaz, 10 madeira e 5 pedra. De repente, porém, ele vê algo muito mais impressionante, porém, óbvio que a gente não vai ficar sabendo. Um tempo depois, tá ali ele colocando uma madeirinha e dizendo que finalmente ele conseguiu. O que ele fez, né, rapaz? Uma casa, fi. A clássica das clássicas. 50 de madeira, 10 de pedra. Ele não sabia o porquê, mas até que essa desgraça era divertida. Óbvio que o interior tava simples demais e não passava da desgraça de um quadradão. Só que não era nada ruim pra primeira tentativa. 5 de madeira, a cama tá feita, ele se deita. Tranquilamente lá, ele se pergunta se esse mundo não era até que mais confortável que a casa dele. Porém, isso era meio que de se esperar, né, rapaz? Porque olha onde o menino vive. Como sempre, se é coreano ferrado, vai pra caixa de sapato. Sujeira pra todo lado, balde de arroz dormindo no chão. Enquanto nessa casa aqui, né, ele assim, não tá lá essas coisas, mas pelo menos é espaçoso. Olhando pra pá, ele se pergunta se num lugar como esse ele não poderia construir uma mansão. Até mesmo uma casa de 2 andares com piscina e jardim. Nesse lugar ele realmente poderia ter o que ele quisesse e o que era incrível. Agora ele tava começando a entender porque esse outro mundo era tão maneiro. Até que um urso do nada abre a porta da casa, fi. Um urso-leão extremamente feroz de perigo ranquear. O menino na hora se levanta querendo saber, né, da onde esse desgraçado apareceu. Antes que ele pudesse reagir, porém, o monstro já vem pra dar uma patada, ele tem que se jogar pro lado. Ele escorrega ali e já chora pela cama que o maldito destruiu. Eu achei que ele ia fugir, fi, porém ele mandou uns paranauê com a pá ali e falou pro maldito que agora ele tá morto por ter acabado com a caminha dele. Ninguém invade a primeira casa que ele construiu dessa forma e sai vivo. Até que ele tomou um soco no meio da cara e foi tacado lá longe pelo telhado e foi de cara no chão. Com isso, o personagem dele morreu.
Ele perde ponto de experiência e respawna numa área segura. Já desolado, né, que realmente ele é fraco pra um caramba. Sem contar que, olhando em volta, ele não tá vendo a casa dele. Até que ele vê lá no outro canto ela completamente destruída. O coitado logo percebe que o maldito urso acabou com tudo. A cadeira e a cama que ele tinha trabalhado duro pra construir estavam completamente trituradas. Logo a construção que ele deu tantos beijinhos por ser a primeira que ele fez. Agora, porém, ele já quer saber se aquele maldito vai voltar. E avisa que a próxima vez que ele chegar ali, a vingança vai ser certeira. Um tempo depois, o urso estava caminhando sobre as montanhas. Quando sentiu um cheiro e ao olhar pro lado, lá tava a casa, rapaz. Na mesma hora, ele saiu correndo mais uma vez e chegou quebrando a porta. Porém, estranhamente, ele parou assim que entrou, porque o garoto parecia estar esperando. E, rapaz, ele não só tava esperando, como tinha montado um monte de armadilha e um fucking tanque de madeira. Ele já disse que a puta agora vai pagar por tudo que fez, fio. Os disparos, tudo acontece pegando em cheio no peito do monstro. O ursão, mesmo cheio de lápis pregado na barriga, continua avançando, rapaz. Porém, o protagonista só diz que não adianta resistir, não. A catapulta de cerco dispara diretamente pra frente, não sei como, né? Pelo visto mandou uns 180 que essa desgastando jogar lá pra cima, mas né, ele ajustou e tome no meio do pito do monstro. O ursão, coitado, foi arrastado no chão inteiro, tacado lá pra longe. Ele se aproxima com a pazinha, perguntando se o maldito não vai voltar à vida, não. E assim que toca, adquire carne de urso, couro e alguns ossos. O monstro se desfaz e não só isso, rapaz, ele recebeu até umas armaduras no estilo. Ah não, na verdade ele ganhou a habilidade de craftar esses itens. Já guardando no inventário, ele tá começando a entender como tudo isso funciona. Parecia que o meta, né, claramente era caçar. Porém, enquanto ele tá ali nessa brisa, tinha algo se aproximando pelas costas. Ele sente uma estranha presença e já tá cercado por umas criaturas gigantescas. Ele tá se perguntando, né, quando isso aconteceu e por que do nada todos apareceram ali. Óbvio que ele não ia ter chance de sobreviver e com isso toma-lhe a mordidão e o personagem é morto. Com isso foi a segunda morte. E depois a quarta. E a 12ª e a 49ª. 108 mortes depois, ele começou a entender o porquê esses caras estavam querendo matar ele. O que ele não entende é esse ódio todo a uma casinha de quadradinho tão perfeita como as que ele faz. E óbvio, né, que toda vez que eles chegam, ele tem que reconstruir e tudo é dizimado. Ele começa a se perguntar se esses malditos estão acabando com a residência dele de propósito. Isso já tava deixando ele de saco cheio. Esses malditos estão achando que ele vai desistir por algo assim? Nem ferrando, filho, ele absolutamente vai continuar insistindo. Eles podem tentar quantas vezes vir pra cima, matar ele de novo, que ele vai voltar e reconstruir. 999 mortes depois, rapaz. Uma legião de monstros se depara com um fucking castelo, menino. E lá no topo de uma das torres, bem no pingolim dela, lá no trono, tá quem, rapaz? Nosso garoto falando pra trazerem o chefe, senão eles vão tudo morrer. Um pterodáctilo vem pra dar um ataque ali, foi uma mordidona de cima e um laser passa e desintegra o bicho. O Jinseok diz que ele já deu o aviso. Isso é culpa deles por terem começado essa guerra. Então, porque agora que ele tá com a fortaleza pronta, eles estão tudo aí parado? Por acaso eles estavam com medo? Essa provocação, faz o dinossauro até fechar a boca que começa a correr na direção da fortaleza do menino. Porém, o garoto tá em Star Wars, é só laser atirando dessa fortaleza deles, os bichos tá batendo a cabeça. Porém, no segundo que eles encostam, é fogo saindo dos quatro cantos, fio. A região inteira tá sendo dizimada em chamas. No meio de tudo isso, tem um monstrengo meio rosinha ali agonizando e que tenta fugir. Porém, parece que nisso ele bate de frente com o que, pelo visto, é o verdadeiro chefe. Uma criatura de um outro mundo chamado Granturis. O level do monstro é Gold, rapaz. Ele fala que esse bichinho rosa é patético por estar virando as costas pro inimigo e com isso esmaga, fi. O Jinseok diz que finalmente o Granturis veio e avisa que dessa vez ele vai ser parado. Porém, a criatura de longe avisa que as tentativas dele eram inúteis. O esforço todo pelo qual ele estava passando era insignificante para ele. Não importa o quão alta fosse a construção ou quão massiva. Nada ia aguentar o ataque de sopro dele, rapaz. O laser passa evaporando metade do campo. Porém, assim que o monstro termina, o Jinseok pergunta se ele tem certeza sobre o que falou. Ele quer ver ele repetir esse negócio de não importar o quão alto e massivo. De repente, o chão inteiro começa a se tremer. A cidade, na verdade, era só o capacete do monstrengo que ele criou embaixo do solo. O chefe ficou todo branco ali, travado, olhando pra cima. E o garoto, rapaz, veio pra dar uma martelada. Enquanto o chefe disse que realmente isso era maior do que ele esperava, fi. Tchau, esmagado junto com o planeta inteiro sendo quase dizimado.
Rapaz, do horizonte dá pra ver as estrelas e o golem que ele criou. Com isso, o chefe Granturus tinha sido derrotado, fica uma cratera no peito. Onde Seok desce da mão do garoto e vai até o chefe. Se aproxima do Granturus e fala que finalmente ele é o vencedor. Chegou a hora dele se tornar um material. Com isso, ele adquire pele, adquire os olhos, adquire as garras, as escamas, o coração e tudo mais que tem, fi. Ele recebe o título de XXX e a fama dele começa a se espalhar até um outro mundo. Agora, o dominador desse mundo mudou de Granturus para King Seok. E agora, nenhuma criatura de um outro mundo teria coragem de o desafiar. Porém, ele ergue a pá e diz que tem certeza que esse é só o começo. Ele estava querendo ir para outro mundo. Com o privilégio de dono de um mundo, ele poderia administrar qualquer coisa em um outro mundo. E o Seok estava animado, rapaz. De agora em diante, ele poderia fazer qualquer coisa. No topo de uma montanha ali com uma lua vermelha nas costas, alguém diz que o Lord Granturus morreu. Todos os monstros estão falando que é impossível, mas outros estão confirmando. O dono daquele mundo mudou. Parece que alguns desses aí são da legião de elite do Granturus. Esse pretão aí que é o comandante Doro manda fazer uma investigação, porém a Fênix fala que não é necessário, o sistema nunca mente. E é por isso que todos tinham que se preparar para vingar o sangue do Granturus. O vermelho manda invocar todas as forças. E o verde diz que dessa vez eles vão se preparar meticulosamente e amanhã vão partir pro ataque. Porém, de repente, o chão inteiro do lugar tá vibrando, rapaz. Eles estavam sentindo as pegadas do Granturus que aparece na frente deles. Na hora todo mundo se assusta e vai no pezinho dele ali, falando que eles nunca acreditariam que ele tinha sido morto. Realmente, por alguma razão, o sistema tinha mentido. O Granturus pergunta se tá todo mundo reunido ali e o bicho acha meio estranho. É aí que mostra que, obviamente, né, filho? Isso aí não é o Granturus, não. O Seok tinha feito uns transplantes bizarros pra manter o bicho em pé. Enquanto o Granturus ali, não sei como, tá pedindo pra ser morto, porque eu acho que ele meio que ressuscitou um pedaço dele. O King Seok quer saber se esses são os malditos que ficavam atormentando e destruindo tudo que ele construía. Agora que ele tem certeza, eles também merecem o mesmo destino. Com esse rapaz, o Granturus tá ali com os 300 laser ativados, enquanto os bichinhos tá tudo sem entender o que aconteceu. Os monstros querem pedir pra bater um papinho primeiro, porém, tchau, rapaz. Tome laser, o mundo inteiro dos monstros foi devaporado. Cena seguinte, tamo de volta farmando. O Lord Dor, né, que é aquele monstro pretão gigante, agora tá verde e pequenininho. Ele pergunta ali pro chefe se ele não tá cansado não, se não quer uma ajuda pra farmar. Porém, o Seok diz que não, ele tá bem tranquilo. Ele então pergunta como ele sobreviveu e por que tá pequenininho. O Dor explica que ele consegue se regenerar desde que uma célula dele exista. O preço disso, porém, né, que obviamente ele fica pequeno e fraco pra caramba. O Seok pergunta se dá pra matar ele agora, que ele tá menor, e ele só pede pra, por favor, ser poupado. Nosso menino então quer saber porque existe tanto material raro nesse lugar. E por que que eles sempre estavam tentando matar ele. O Doro pede desculpa, porém ele fala que quer saber razão e não desculpa. O Doro então se ajoelha e diz que vai explicar que no dia que o Criador visitou, o Granturus, o dono de outro mundo, fez uma revelação. Eles teriam que eliminar King Seok. Assim que ele entregou essa mensagem, ele desapareceu. O protagonista tá meio confuso, querendo saber porque estavam tão focados assim em matar ele que é uma pessoa qualquer. O Doro só diz que ele não tem ideia. O Doro fala que é de se esperar. Por acaso, a abelha que tá focada em viver em sua colmeia consegue entender a mente dos apicultores. Apicultores, né, que é tipo quem cuida de abelha. É uma palavrinha meio incomum. Ele manda o maldito parar de ficar se achando e pergunta se ele quer morrer, que responde que obviamente não. Nisso, o Seok quer saber como é que ele encontra esse tal grande criador acima de todos, porque ele responde que não tem ideia. Mas tem algo que ele queria perguntar pro mestre. O que exatamente ele tá fazendo empilhando esse monte de cubo debaixo do pé? O Seok diz que tá muito claro, ele tá construindo uma torre. O Toro diz que isso é óbvio, mas ele quer saber o porquê. Nisso, nosso rapaz aponta pra cima e fala que ele vai visitar lá uma vez. Ele vai construir uma escada, obviamente, até a lua, rapaz. Ele pergunta se isso não parece muito divertido. Porque o Doro começa a fazer um esculacho, perguntando que besteira é essa que ele tá falando. Falando sobre o movimento relativo dos astros e a órbita e como seria impossível ele chegar, mais um monte de coisa. Pro que o Seok diz que se ela tá brilhando lá no céu, dá pra alcançar. Era muito mais sobre a aventura do que sobre o porquê. Nessa hora, o Doro teve certeza que ele tava lidando com um completo idiota. O pior é que esse moleque controlava tudo, então ele não tinha escolha. O plano é, por enquanto, fingir que tá servindo ele como um mestre. E quando a oportunidade certa chegar, eliminar ele de vez. Dia seguinte, céuzão azul e a construção continua até a noite, rapaz. Pouco tempo, eles já tinham passado da altura do Granturus e até o Doro tava trabalhando. Juntamente, o dia inteiro, os dois estudavam juntos, rapaz, e quase que sempre o Doro caía e ele tinha que salvar esse maldito.
ou tinha que pedir pra algum bicho salvar essa desgraçada. Pouco tempo depois, não dava mais pra descer, eles tinham que dormir lá no topo da base. E qualquer monstro que se aproximava pra bater na parte de baixo era eliminado pelo Gran Turismo 2.0. E assim, a construção continuou subindo e eles já estavam no nível das estrelas. Obviamente tava frio pra caramba, né? Mas pelo menos oxigênio não faltava, já que era um jogo. Eles estavam se divertindo, só que alguém tava assistindo tudo isso. Curioso sobre a tentativa dos dois. Era uma idiotice, mas ao mesmo tempo era algo bem interessante. É por isso que ele ia garantir que ele não iria se desapontar. Talvez ao chegar na Lua, ele merece um evento bem interessante. E lá estamos, rapaz. Os dois danadinhos pisou no solo lunar. Sorrindo todo felizinho, enquanto o Douro tá emocionado, falando que demorou, mas aconteceu. Eles comemoram e ao olhar pra terra dava pra ver o caminho vindo lá da desgraceira. Esse continente aí tá parecendo a Austrália, não tá não, eu tô maluco? Lá de longe, sentadinho, eles só conseguiam pensar que isso era lindo. O Douro comenta que ele nunca viu algo assim na vida dele. Nunca cruzou a cabeça dele que ele passaria por algo assim uma vez na vida. E ele agradece de Seahawk, que fica meio sem gracinha. Na hora se levanta e fala que chega de enrolar. Eles deveriam começar a coletar materiais lunares. Porém, de repente, o solo começa a tremer. Um coelho aparece dizendo que os idiotas do planeta azul vieram até ali pra morrer. Aquele era um coelhão enlouquecido, rank SS, que antes de terminar a segunda frase já tomou-lhe um servidão na boca, rapaz, e foi esmagado no solo. No meio do golpe, alguém gritou soco robô, e o Disseu que pergunta o que ele falou, que o Goro disse que nada não. Nisso o coelhinho tá se levantando, falando que patéticos como ele não vão conseguir voltar vivo. Ele se levanta ali todo cheio de sangue e começa a gritar. De repente, o solo inteiro da lua começa a tremer. E óbvio, rapaz, era um chamado pros amigos que aparecem nas costas dos dois. Não só nas costas, como na verdade eles estão cercados por todos os lados. O Jinsook segue em frente, espancando os bichos e avançando. O Douro de canto sabe que eles não vieram preparados para um combate em larga escala, então talvez esse fosse o fim. Porém, é quando ele nota as criaturas não estavam focando nele e sim aquele humano. Talvez essa fosse a chance pela qual ele estava esperando. Ele dá adeus pro rapaz e diz que ele se vende e volta no planeta. Porém, é quando ele para e pensa que realmente aquele lá era o planeta dos dois. Também se recorda do momento que ele ficou sentadinho do lado do nosso garoto, agradecendo pela vista. Enquanto isso, o Disseu tá ali no meio dos bichos, falando pra eles virem pra cima. Eu só não sei de onde tá vindo esse Selkie, acho que tá saindo por trás ali da mala dele e vindo por cima da terra. Ele tava tentando encontrar uma abertura, porém, infelizmente, mais um coelhão tá vindo pelas costas. Porém, dessa vez, o Douro passa estourando a barriga do bicho com uma cabeçada. Nosso menino elogia, falando que ele é até melhor do que ele esperava. Pro que o Douro responde que, obviamente, ele vem escondendo a todo momento. Nosso garoto acha estranho, ele tinha certeza que ele ia fugir. Porém, o Douro só diz que isso é por ter mostrado algo lindo pra ele. Ia ser muito triste o garoto ter chegado até a lua pra morrer sozinho, então eles iriam lutar junto. Nosso menino tá emocionado, fi. Porém, os coelhos atacam da mesma forma e os dois começam a ser devorados. O Douro tá ali agachadinho sem conseguir fazer muita coisa até que abre o olho. Alguém diz que até que gostou dele. Óbvio, rapaz, vocês acharam que o Disseu, que construiu um golem com uma cidade na cabeça, ia estar despreparado? Com os materiais que ele adquiriu, fi, já construiu o traje lunar do Iron Man. Os coelhão tá ali, né, meio sem entender por que ele tá voando. E nisso, o Disseu aqui fala que eles vão retornar vivo pra terra. Rapaz, estica umas asas de anjo ali formada de torpedo, falando que os amigos dali, porém, se tornariam materiais. Com isso, é explosão pra todo lado. Pouco tempo depois, eles estão brindando, rapaz. Não só os monstros tinham sido evaporados, como a lua já tinha virado um monte de quadradinho. Agora tá explicado, ele escreveu o Rei de Seok lá na lua, o maldito. O Douro não acredita que ele fez algo assim, que responde que até parece que ele ia vir até um lugar como esse pra não deixar a marca dele. Nisso, o amigo fala que ele realmente é meio louco da cabeça de se esforçar tanto num jogo. Ele queria entender porque, né, que ele deposita tantas horas e tá sempre ali dando o melhor de si. O Disseu que só diz que é porque é divertido. O Douro fala que acha estranho e nunca vai entender. É quando de repente viu um laser roxo aparecer lá no pé da escada dele. O impacto foi tão grande que a ventania tava pegando neles na lua, rapaz. O planeta parecia estar sendo consumido e transformado numa bola de magma. O Douro tá assustado querendo saber o que aconteceu com o planetinha deles. O Disseu que na hora põe o capacete e fala pra ficar ali que ele vai dar uma olhada, filho. Já sai voando estilo Iron Man mesmo. O Douro ia pedir pra ele esperar, porém o garoto já se foi. O problema é que nem ele tem ideia o porquê do nada o lugar tava se desfazendo. E rapaz, o Disseu que foi destruindo o caminho querendo saber quem foi o maldito que tá tocando a casa dele. É bom eles não quebrarem um único bloquinho de qualquer coisa que ele tenha construído.
já pousa no estilo ali, fi, soltando fumaça e dá uma olhada em volta, perguntando pelo Ganturus e querendo saber o que aconteceu. Ele não tava recebendo nenhum sinal das coisas que ele construiu e continua caminhando até que viu um corpo caído, fi. O Ganturus tinha sido completamente espatifado. O nosso rapaz na hora fica congelado, quando de repente alguém nas costas chama pelo chefe e pergunta por que tem gente viva. Ao olhar pra trás, fi, o cara dá risada e fala pra dar uma olhada na arma dele. Era hilário que o esquisito tinha uma pazinha. O bichinho que chegou junto com o cara fala pra ele também não pegar pesado, até porque a arma dele era um graveto, rapaziada. Eu nunca narrei essa, mas todo mundo deve conhecer, né? Vocês reconheceram pelo nome do jogo Chrono Life. É o Pierce com seu maldito gravetão mais 99. E o Jishoki quer saber quem é o maldito. O cara fala que se ele tá tão bravinho, é só resolver na briga, rapaz. Que isso, a obra nem começou e já temos uma treta épica aqui, One Piece rolando. E ele se apresenta ainda, fi. O jogador mais forte de Chrono Life com seu pauzinho mais 99, Pierce. O bichinho do lado fala que realmente não conheceu o chefe, só mostra que o garoto é um noob. O Jishoki, porém, olhando pro Gran Toro, só diz que pelo visto foi ele que fez isso então. Ele se lembra dos momentos que passou com o dinossaurão, rapaz, tudo que eles construíram junto e todas as vezes que eles se salvaram. O plano infalível para eles conseguirem chegar na lua. E agora ele quer saber por que o Pierce destruiu tudo assim dessa forma. Ele tá perguntando pra ele mesmo, fi, o pervertido da cuequinha. Ele quer saber se ele tá preparado pra uma luta de verdade. O Pierce dá risada, falando que ele pode rir o quanto quiser. E olha a cara desse bicho dele, desgraça. Porém, ele ainda tinha um longo caminho pra ir. Ele pode não ter ideia do que é poder, mas estava tudo bem. E rapaz, ele já avança falando que ele vai aprender na força. O primeiro ataque parecia que ia pegar em cheio, porém, rapaz, o Jishoki não é devagar não. Ativou o Tony Stark e se esquivou, porém notou que esse desgramado era mais perigoso do que ele pensava. Só o vulto do ataque do pauzão deixou o pezinho dele, fi, evaporado. O Pierce disse que era mais rapidinho do que ele esperava, hein, fi. E o Jishoki responde ativando o anjo de foguete dele, rapaz. Explosão de luna pra cima do Pierce. E dá risada falando que o maldito Punk tá querendo mesmo, fi. Tava na hora dele mostrar um ataque pra ele também. Com isso ele taca ali um ataque que cria ali uma barragem, fi. O Jishoki já vê que a armadura inteira tá se desfazendo. Ele é obrigado a largar ali no meio do nada e consegue sair pelo menos com a pazinha na mão. Tava na hora de erguer o que resolve os problemas, rapaz. O castelo do rei sai do chão. Até o Pierce tá impressionado ao ver o monstrengo se erguendo e dando-lhe pancada. O bichinho do Pierce tá lá de longe até confusinho e o bichinho do nosso garoto tá lá da lua vendo os impactos que tá acontecendo no planeta. Ele só queria saber o que tá acontecendo com o nosso menino lá, rapaz. Porém, por mais que o King Castle fosse gigantesco, o soco dele foi parado pelo gravetinho 99. E o Pierce avisa que não vai ser tão fácil assim. Um Jishoki tá sem entender como é que esse graveto desgraçado aguentou um ataque do Rei Castelo. O Pierce, porém, só responde que agora é a vez dele, filho. Corre por cima do braço, chegando no topo do castelo. Um ataque pra baixo evapora o gole inteiro. Porém, o Jishoki não ia morrer fácil assim, fi. Estica um cubinho pra cima e ativa a invocação de 1 milhão de blocos. O problema é que o ataque do Pierce continua avançando e ele se pergunta quem é esse maldito. Porém, parece que o inimigo também tá interessado em saber quem é ele. Por mais que ele tivesse interessado, porém, tava na hora de acabar com isso. Em um segundo, ele avança e já tá frente a frente com o Jishoki, que grita falando que ele é um bastardo, fi. Vai com a pá na direção. Eita, rapaz, colisão. Pá contra graveto, o que acontece? O mundo inteiro, pelo visto, vai ser rachado, fi. Quando eu falei que ia ser rachado, não achei que era literalmente, fi. O planeta foi feito de maçã cortada no meio. O Urus, que é o pet do Pierce, fala que realmente ele conseguiu acabar com mais um mundo. Pro que ele responde que a culpa é de quem construiu, deveria ter feito mais forte. Porém, algo chama a atenção. A pá do garoto ainda tava brilhando azul. E o mano não consegue entender como é que esse maldito ainda tá vivo. Rapaz, o Jishoki tava em pé. Tava acabado, mas tava em pé. Mandando o bastardo pervertido vir pra cima. Porém, ele desmaia. O Urus comenta que claramente essa pá é bem suspeita e responde que sim. Era bem estranho esse garoto ter uma arma como essa e ele não ter ideia de quem ele era. De repente, uma fenda se faz nas costas do Pierce. Ele vai perguntar quem é, fi. O mano surge dizendo que é ele, o inimigo. O CEO do Chrono Life, conhecido como Choi Deokbae. E que rapaz veio com uma secretária zona.
Só nossos protagonistas, né, que tem esses pets fofinhos, enquanto o mano CEO aí, a pet dele é literalmente uma colchuda flutuante. Assim que os dois trouxas foi conversar, ela já foi voando na direção do DC Hulk, perguntando se o usuário tava bem. Enquanto isso, o Peace pergunta pro Joey se essa daí é a netinha dele e pede pra apresentar. Ela tá lá tentando acordar o DC Hulk, falando que ele tem que ser um pouquinho mais persistente. Ela vem trabalhando duro há muito tempo pra deixar ele mais forte. Depois de tantas mortes que ela causou, ele não pode desistir assim, não. Ô, desgraça, agora ferrou. A inimiga dessa vez é uma gostosa. Como é que vence? É a líder de desenvolvimento de um outro mundo chamada Yuria. Todos se tremem acabado. O Giseo que tenta perguntar o que ela tá dizendo, mas só vira a cara falando que tá doendo demais. Nisso ela vê que o garoto desmaiou de vez. Que isso? Já deu-lhe um beijo, rapaz? Essa menina é a braba. Eu tô todo confuso ali, filha. Ela tá ali no meio do planeta partido, tira essa boquinha carnuda e fala pra ele dormir bem. O querido usuário dela. Ah, tá bom então, né? Um tempo depois, o Doro tá chamando para o nosso menino batendo na cara, falando pra ele acordar. Ele levanta do nada, falando que essa desgraça dói e põe a mão na cabeça. É aí que na hora se recorda que o planeta foi fatiado no meio. Porém, lá tava ele olhando pro mesmo planeta, intacto. O Doro abraça, dizendo que ficou muito preocupado com ele morrendo assim do nada. Nosso garoto fica confuso que ele tá tão carinhoso. Na hora ele já fica sem graça, dizendo pra ele não entender errado. Ele só tava meio com medo de ficar abandonado nesse espaço todo sozinho. Nisso, o Giseo que já entende que se o Doro tá do lado, ele tá na lua. O amigo pergunta como ele tá se sentindo e diz que tá bem. Ou porém, é por que ele tá bem. Ele tem certeza que ele foi espancado na luta com aquele pervertido. Ele então fala pro Doro que vai explicar que ele tava inconsciente e não tem ideia do que aconteceu. Era bom ele então que parece que tá acordado desde sempre contar logo. Um tempinho atrás a gente vê, rapaz, quando ele tava na lua e de longe viu o planeta sendo fatiado no meio. Quando de repente um portal surgiu nas costas e alguém falou pra ele se acalmar. Era ela mesma, fi, o maior perigo dessa história, trazendo os garotos nos braços. Ele viu o menino acabado, ela falou pra não se preocupar, que ele só tava meio desacordado. Já já ele iria se levantar, porque ela colocou uma magia de cura. Uma bem poderosa? Essa garota não bate bem da cabeça. O Doro pergunta se foi ela a pessoa que fez isso com o mestre dele e acabou com o mundo. Ela por acaso era uma criadora? Toda reluzente, ela diz que fica sem graça de descobrirem ela assim. Realmente era uma criancinha inteligente. Porém, ele estava errado em pensar que foi ela que causou essa comoção toda. O Doro quer saber quem foi e ela avisa que foi o Peace, aquele lá que carrega o gravetinho mais 99. Ele cruzou do servidor principal de Chrono Life como a pessoa mais forte do universo. Antes existia uma espécie de barreira que protegia os novos jogadores. Porém, essa barreira foi destruída por ele mesmo usando o próprio graveto. Ele pode ter voltado para o mundo original, porém logo logo ele também vai estar de volta nesse mundo aqui e a paz vai ser ameaçada mais uma vez. Quando disse que acordasse era para avisar ele de tudo isso, porque ela tá esperando grandes coisas do garoto. As duas mãos se juntam e ela então usa o especial de recuperação, rapaz. As duas metades do planeta começam a se juntar e num brilho que clareia a galáxia inteira, a Terra é reconstruída. O Doro não conseguia acreditar e olhando pros lados se perguntou cadê a criadora. De volta no presente, ele diz, que foi assim que tudo aconteceu. O Giseo que entendeu que, no final das contas, ele perdeu. Depois de ter vencido aquele maldito Gran Turis, ele acabou ficando arrogante demais. Só porque recebeu esse título de uma pessoa que é dona de um outro mundo. Isso fez ele acreditar por um segundo que era invencível. Ele bate a pá no chão falando que ele foi patético e mais uma vez não conseguiu proteger nada. O Doro fala que esse cara aí, o tal do Peace, é a pessoa mais forte desse universo. Sobreviver numa luta contra ele já era muita coisa. Porém, o Giseo só fala que a única coisa que ele fez foi bloquear com a pá dele. É aí que ele para pra pensar como é que isso aconteceu. Como é que essa pá bloqueou o ataque da arma mais forte desse mundo. Ele então pergunta se o Doro sabe do que a pá dele é feita. Ele dá uma olhadinha de pertinho, mas infelizmente não é muito familiarizado com materiais. Deve ter alguns aqui espertos por aí, que tem alguma ideia. Enquanto se trata de arma e minério, obviamente ninguém tem mais informação do que os anões. Eles vivem todos juntos lá na mina de Nelven. Onde Seox pergunta se eles são bons em fazer coisa como arma, joia, e ele diz que é claro que sim, rapaz. Na hora nosso menino pega então e diz que eles estão indo encontrar esses malditos. Ele quer saber exatamente onde é a posição e o Doro diz que ele não sabe bem onde é. Nosso rapaz fala que não tem problema, eles procurariam direto do céu, rapaz. Tava na hora dele partir pra mais uma missão. Acabar com aquele maldito pervertido do Mais 99 que destruiu a casa dele. E aquela outra pervertida, rapaz? Aquela lá grandona. Era bom os dois se prepararem porque ele com certeza ia fazer eles pagar a conta.
Enquanto isso, em um outro mundo, na Terra das Trevas, os esqueletinhos tá tudo avançando na direção do grupo dos aventureiros, fi. Um mano todo no swag passa ali com uma técnica de corte e mata tudo. O nome é Yoahin, ele é um guerreiro de nível 49. Uma outra chega dando uma escudada, fi. Essa daí é escuro de pêssego. Além disso, tem a bandidinha chamada Foxter, que é a raposa, e uma maguinha chamada Grace. Eles parecem que estão farmando aí o dia inteiro, já estão ficando cansados disso, falando que é tedioso. O Yoahin explica que tá fácil assim porque essa é a dificuldade pros novos usuários. Se os monstros forem fortes demais, como é que gente que tá chegando agora ia subir de nível? Óbvio que eles eram uma exceção por ter acabado evoluindo bem mais rápido que o normal. A Pêssego diz que os donos desse lugar parecem bem amador, o servidor até crashou um pouco antes. Os 4 continuam farmando, enquanto a raposa fala que nesse momento eles devem ser o mais forte desse servidor. Até que de repente a Grace para e olha pra cima. O Yoahin pergunta o que foi e ela tá querendo entender o que é aquele no céu, né, rapaz? De longe dá pra ver uma cabeça com uma hélice, vocês já imaginam o que é. O grupo, porém, tá se perguntando se é algum tipo de monstro que ainda não foi descoberto. E o Yoahin, confiante, diz que esse monstro deu azar de encontrar logo o grupo dele de primeira. Óbvio, né, meu rapaz, que é a cabeça do Gran Turis. O dinossaurinho que sofreu foi morto, o corpo foi usado, agora a cabeça tá sendo usada, daqui a pouco vai usar o quê? O escudo de dente, ou no caso, né, o dente de escudo? Agora buguei. Em cima, lá na janelinha, nosso menino se pergunta cadê esses malditos anão, e o Doro fala que infelizmente só vê esqueleto. Ele só não consegue acreditar que o grande líder foi reduzido a uma cabeça flutuante. Nosso garoto fala, porém, que o chefe deve estar feliz e pergunta pro Gran Turo se ele não tá contente de estar ali flutuando, que só continua pedindo pra ser morto. É aí que o Doro fala pra dar uma olhada e ver se aquilo ali não são jogadores. Parece que eles estavam farmando em combate. É quando de repente, uma magia deles vem diretamente do helicóptero do nosso rapaz. Ele tenta desviar, porém os desgraçados estão mandando uma barragem lá de baixo. Com o maldito Yoahin mandando eles continuar colocando pressão que logo logo cai dos céus. Rapaz, a maldita Pêssego ainda manda o escudo giratório, porém só bate e não faz nada. Agora que dá pra perceber que esses ataques estão causando literalmente 0 de dano. E o Dissel que tá confuso, avisando, né, que esse pessoal parecia um pouquinho mais fraco do que ele esperava. O Doro responde pra ele pegar leve, devem ser iniciantes. Enquanto o nosso menino pensa que depois daquela luta com o maldito do Peace, ele ficou meio que mal acostumado. A pergunta é, vão deixar eles fazer isso ou não? E óbvio que o Dissel que fala que nem ferrando. Se eles atacaram primeiro, eles vão ter que pagar o preço. Nisso chama pelo Gran Turis e fala pra ele explodir isso tudo. O pessoal do grupo então vê que a cabeça virou pra eles, rapaz. Abriu a boca preparando o laser e na hora Yoahin teve certeza que fez besteira. O laser do Mech ativa, evaporando todo o grupo do coitado. Ele consegue se esquivar enquanto o resto, foi pro além. Na frente só tinha um paredão de fogo, enquanto ele disse que esse negócio era roubado demais. Lá de cima disse o que avisa que o maldito não vai sair vivo não. Com isso, chove laser e Yoahin é tacado longe. Uma bola aí, rapaz, parecia uma explosão atômica criada. Pouco tempo depois, o Dissel que pousa sua cabeça de Gran Turis. O Yoahin, coitado, tá ali fritas, fi. O Doro pergunta se ele realmente vai perguntar pros esqueletos qual é a direção. E o Dissel que diz que sim, parece uma ótima ideia. Com a pá, ele bate na cabeça do esqueleto e adquire alguns ossos. Com isso, a habilidade do criador de ossos é desbloqueada. A condição da ativação é que ele tivesse vingado os esqueletos, né, que foi o que ele fez. Essa habilidade permite ele criar esqueletos poderosos com uma combinação de ossos. Ih, rapaz, é o som de um do Minecraft aqui, fi. O Doro tá meio confuso, nosso garoto diz que pelo menos material que não falta em volta. Um tempo depois, ele diz que tá terminado. Ele clica na tela depois de organizar vários ossinhos e um esqueleto normal do tipo cachorro aparece. Uma criatura curiosa que gosta de abraço. Nossa, eu achei que ele tinha terminado o primeiro, mas na verdade ele já ergueu um fucking exército de bicho esqueleto esquisito. O Doro tá vendo que ele cria uns esqueletos nada a ver, com o braço no olho, cintura invertida, cabeça voadora, e já manda ele começar a fabricar umas coisas decentes. Ele tá meio ofendido ali fazendo um careta, dizendo que tá criando sobra de arte. Quando, de repente, aparece um evento especial. Por ter criado 100 esqueletos únicos, ele tinha garantia de criar um mais raro. Nisso já fala pro Doro aprender, rapaz, desde o começo ele tinha um planinho bem do bom. Óbvio que na memória ele já clica pra craftar e um esqueletão num brilho roxo aparece. Os dois tomam um susto e, rapaz, surge um fucking cavaleiro gigantão chamando ele de mestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas. Tá parecendo Yu-Gi-Oh! Esse mardito. Esse era um Rei Lich, rank SSS e o lendário Rei dos Mortos-Vivos. Na hora ele se ajoelha, falando que tá ansioso pra receber a bênção do mestre. O Doro, porém, tá agarrando nosso menino, falando pra ele tomar cuidado, que esse bicho aí é perigosíssimo. De todas as criaturas que existem, esse daí é o mais sorrateiro e cruel.
Era muito suspeito que ele tivesse se ajoelhando, já que isso nem bate com a natureza dele. Porém, Jisseok diz que já se decidiu. O nome do List ia ser Piggldeok. Pelo amor de Deus, um nome impossível desse, nós vamos chamar ele de Piche. Mistura de Piggldeok com List. O que vocês acharam? Eu não vou ficar falando Piggldeok aí, negócio complicado. O Piche agradece o nome, falando que é algo excelente. Tá agradecendo a mim, né? Que foi eu que dei o nome dessa vez. Na hora, o Jisseok já quer saber se ele tem ideia onde ficam as minas de Nelvin. O Doro tá duvidando, porém o Piche responde na hora que sim. O Jisseok manda levar eles pra lá agora e ele saca uma adaga falando que com certeza. A gente então vê alguns momentos atrás. Em meio à floresta pacífica, os animalzinhos estavam tudo bebendo da água da nascente. Quando rolou aquela colisão entre o graveto e a pá, a floresta inteira brilhou e o planeta foi rasgado no meio com o laser subindo pros céus. O mundo, pouco tempo depois, teve que ser restaurado. Isso não chamou a sua atenção dos jogadores, que foram desconectados e ficaram confusos. Em meio ao trono tinha um capiroto ali de olho. No meio do rio, alguém observando um só e um outro sentar no trono. Todos ficaram pensando que essa nova pessoa que recebeu o título de o dono de um mundo chamava bastante atenção. E esse dia ficou marcado como o advento dos reis. Um tempo depois, olha esse esqueleto que nosso garoto pôs pra voar, que negócio doente. E tá lá ele, chegando nas minas de Nelvin. Porém, de repente ele fala que antes disso, ele quer perguntar algo pro Piche. Que na hora esconde a faca nas costas, né? Nada suspeito. Óbvio que ele já manda na hora o maldito parar de esconder. Ele sabe que ele não planeja deixar as coisas assim. Até porque ele ainda tem coisas a fazer na Terra dos Mortos. Porém, ele não tinha que se preocupar, que eles iam começar isso agora. O Piche, coitado, tá confuso sem entender esse moleque aleatório, pergunta, né, o que ele tá querendo dizer. Os dois se encaram por um segundo e no outro instante o Piche tá com um monte de roupa de segurança. Com o nosso garoto falando que viver num lugar seguro é a prioridade de qualquer humano. Eles iriam juntar as forças de todo mundo para começar a fazer algumas construções nesse lugar. O objetivo é criar uma fortaleza para se proteger de qualquer jogador e armar ela o suficiente para que ninguém tenha coragem de se aproximar. Ele ergue os braços falando que todo mundo aqui vai trabalhar junto para se proteger e garantir a segurança. Os mortos-vivos tá tudo gritando segurança primeiro, enquanto o coitado do Piche tá ali sem entender do porquê ele foi invocado. Pouco tempo depois, olha a cara que o doente faz, rapaz. As obras tava a 1000. Em meio a tudo isso, o Piche joga a daga pra cima, pega na mão e corta a fita de inauguração do término das obras. A torre do castelo do submundo tinha sido terminada e tá parecendo uma casa daquele rabo hotel. Tá igualzinho essa desgraça. Na hora, nosso rapaz fala pro Doro fazer o teste final, que diz que já tá cansado disso. Mas lá tá ele, fica uma placa de um jogador falando que o intruso chegou. Na mesma hora, 300 lasers se acendem na torre e o coitado é evaporado. O Jisseok elogia, falando que realmente tá funcionando. Agora ele pode ir embora desse lugar sem se sentir mal. Se o inimigo que eles não consigam lidar aparecer, é só mandar um laser pra cima que ele vai vir na hora ajudar. Ele faz um carinho no cachorrinho, dizendo pra ele cuidar bem de casa. E com isso já sobe na moto junto com o Piche, falando que eles estão indo pras minas Nelvin. Nossa menina acelera, deixando o esqueletão tudo pra trás. Pouco tempo depois, estão lá eles no meio do deserto sobre o sol. O Doro tá impressionado que finalmente o Gran Turis ficou pra trás, rapaz. O Piche, porém, pergunta se eles não gastaram tempo demais lá na Terra Negra. O Doro concorda, aquilo lá nem é o destino, eles não deviam ter ficado tanto tempo não. Porém, o Jisseok diz que eles se divertiram, então tá ótimo. Além disso, eles conseguiram vários companheiros. O esqueletão dá risada, falando que tá entendendo. Pelo visto, essa jornada também ia ser das boas. E lá tá eles, sobre a luz da lua, fazendo um churrasquinho, caminhando na graminha fresquinha e um tempo depois encontrando a caverna. Pela picareta na entrada e um monte de luz, já dava pra saber, fi. Eles finalmente haviam chego nas tais Minas Nelvin. O Doro quer saber cadê os anão e o Piche fala que não tem ideia. Parece que não se tem nenhuma notícia desses caras por um tempão. O que se diz por aí é que depois de um certo dia, nenhum anão saiu desse lugar. E todos que vieram até aqui pra descobrir o que aconteceu não retornaram. O Doro tá desesperado chorando, querendo saber porque só tá avisando disso agora. Porque o Piche fala que eles nunca perguntaram, rapaz. Porém, enquanto eles estão ali planejando, perguntando se voltam, tem uns anãozinhos de longe mirando. Assim que o ataque é disparado, óbvio que o Jisseok sente, rapaz, o Doro conseguiu defender com a bundinha. Na hora o protagonista manda o Piche fazer alguma coisa, fica em um segundo, já tá nas costas dos anãos dando tapa na cara. Os coitados ficam todo retorcido e o Piche traz na mão. O Jisseok tá confuso, querendo saber se anão nesse mundo sempre foi tão perigoso assim, porque ele responde que não, realmente eles eram mais pacíficos. Nisso, nosso menino tá dando tapa na cara do velhinho, mandando ele acordar. O anãozinho todo fofinho acorda e fala pros humanos se apressar e fugir desse lugar.
O Odisseok manda ele explicar e o anão conta que todas as criaturas dessa mina se tornaram extremamente malignas e violentas. Por causa disso, qualquer pessoa que adentra esse lugar é morta. Na hora, nosso menino quer saber como o velhão acordou, que diz que sentiu um impacto forte e de repente despertou. Isso ele já sorri, falando que pelo visto vai ser mais fácil do que ele imaginava. A cura para uma situação como essa é uma terapia física. E ele manda esses anãos esquisitos vir logo pra cima. O mini exército vai pra cima e o Odisseok na direção. O Lich, porém, só ativa um poder de míssel mágico que já sai espancando todo mundo. Mordidinha do Doro e soco do nosso rapaz, né? Até porque não dá pra bater com a pá, senão os coitados vai ser estourado. Óbvio que a luta tava tranquila, ele tava até elogiando o Doro, quando de repente um anão tá vindo pra dar-lhe uma facada nas costas. Porém, tanto ele quanto o Pete se viram e dá-lhe uma na cara do anãozinho. Nosso menino fala pra não se preocupar que ele resolve isso aqui sozinho. Com isso, eles continuam espancando tudo enquanto os anãozinhos estão ali acordando aos poucos. Porém, é quando deles muda de expressão e reconhece o monstro. Do nada de uma das paredes sai uma mão gigantesca. Uns olhos do capiroto falando nada com nada surge enquanto o Odisseok se pergunta que é isso, fi. Rapaz, a criatura que é um demônio com 3 bocas, uns ossos na mão, 3 olhos, solta um rugido na frente dos 3. Aquele era um dragão zumbi revivido por uma maldição de classe SSS. Como morto-vivo vingativo, ele só existia, obviamente, pelo que, né, fi? Óbvio, vingança. Nosso garoto tá desviando dos ataques sem entender por que ele é o alvo disso aqui. Enquanto o Doro já foi pro outro lado, fi, agradecendo que ele não é o alvo da vez. O Odisseok começa a ver que esse desgraçado não vai sair das costas, rapaz, e puxa a braba da pá. Na hora invoca o Granturis ali, rapaz, e taca na direção do outro. O dinossauro solta um rugidão e o chefe fica meio travado ali, fi. O Doro tá torcendo, falando que agora que o Granturis tá garantido. Porém, os dois estão se encarando ali, rapaz. E agora tudo que o Granturis consegue fazer depois de todas as modificações é levantar voo um pouquinho até o monstrengo destruir as hélices e todo mundo sai correndo. Óbvio que o Granturis precisa de um corpo e é isso que o Doro tá mandando ele fazer. Porém, o Odisseok não tem como construir corpo, ou na verdade, é aí que ele para e pensa que ele tem sim como. De repente, uma luz azul brilha na frente do chefão, fi. Nosso garoto usa uma porrada de osso e faz uma invocação rank 10 estrelas ali, rapá. Obviamente que criou um corpo pro Granturis, que agora chegou no nível Gold de novo. O coitado do chefinho ali já toma um susto e uma cabeçada junto com uma rabada. Que isso, filho? Coitado do chefinho foi tacado longe ensanguentado já. Também, né, tem que se lembrar que o Granturis era o dono desse mundo até nosso menino ter vencido ele. Na hora ele prepara aquele laser dele, taca o Kamehameha na direção do chefe, que é desintegrada junto com a caverna e tudo mais. Os amigos, o anão tá olhando, só que tem alguém lá de longe observando também. Um cara de cabelo branco olha pro lado e fala que eles derrotaram. E pergunta pro mestre o que eles vão fazer. O cara só mostra os papéis e fala que infelizmente não dá pra fazer nada. O contrato havia sido anulado. Essa aí é a agiota conhecida como Heart Hitter. E o amiguinho dela ali, o mano do cabelo branco, é o Urim. Eu tô meio confuso, calma. Tá parecendo muito um cara, só que no quadro anterior parecia que tinha mamilos, porém agora não tem. Eu acho que é um cara, né? Só pode ser, não é possível. E pelo que eu vi aqui, rapaz, esse mano aí é de um outro manhwa também, que esse aí nem eu conheço. Já na caverna, o céu foi evaporado e os anãozinhos tá tudo ali com medo do Granturis, fi. A única coisa que sobra do chefe é o olhão no chão e os anãozinhos já tá ali batendo pra ver se se mexe. Nisso, Odisseok pergunta se o Doro encontrou alguma coisa, que diz que infelizmente não. O que é estranho, porque não deveria existir nenhum monstro do qual ele não tenha informações. Só que realmente esse daí é um que ele nunca tinha visto. Eles estão pensando ali quando um dos anões chega do lado e fala que esse aí apareceu do nada na mina. É o Mano Kim, rapaz, barbão verde, que é o cara que cuida desse lugar e agradece por terem sido salvos por eles. Nosso garoto se apresenta ali, dá uma cumprimentada e diz que tá ansioso pra os conhecer, já que ele tem tanta coisa pra perguntar pros anão. O cara fala que ele tem todas as informações, na hora nosso rapaz já quer saber, né, se ele tem ideia do que essa pá é feita. Na hora isso chama a atenção do anão, que ao observar diz que já sabe por essa textura, por essas curvas, isso com certeza é um material do qual ele não tem ideia alguma, né, rapaz? Faz muitos anos que ele vê algum tipo de minério que ele não tem informações, o que era fascinante. Nisso ele pega a pá e fala que tá indo embora estudar e dá tchau pra eles. Óbvio que na memória o Odisseok se agarra a Barbie e fala pra ele ficar paradinho aí. Um tempão depois, o Odisseok termina uma construção e se vira pra eles mandando todo mundo olhar. Com essa pá, ele conseguia construir coisa até assim, e ele pergunta se alguém agora tem uma ideia do que é isso. O pessoal tá tudo confuso e impressionado, enquanto o Kim, obviamente, tá pedindo a pá. O problema pro Odisseok é que nem as pessoas que mais entendem sobre isso têm alguma ideia. E o Pete quer saber, né? O que eles vão fazer agora? Nosso rapaz já quer a informação de onde é o lugar que existem mais informações desse mundo.
O Pete diz que com certeza deve ser a cidade dos iniciantes, já que é onde todo mundo passa ao menos uma vez. É aí que o Jisoo se lembra, rapaz. Ele não passou por isso não, ele nasceu no meio do aberto sozinho. Enquanto isso, lá na cidade dos iniciantes, o AJ pergunta por Rin se o idiota chegou, que diz que não. No meio dessa conversa, porém, eles notam uma comoção que tá todo mundo observando. Alguém tá com um desenho ali do Gran Turismo falando que tá procurando por esse chefe. Obviamente é o Yoahin e o time deles que foram arrebentados, falando pra todos tomarem cuidado que essa criatura é extremamente forte. Se eles deixarem esse monstro livre por aí, esse lugar ia ser transformado num deserto. O pessoal tá apreensivo, se até o grupo do Yoahin, que é o mais forte, tá pedindo ajuda, com certeza não deve ser fácil. O Hitter, porém, né, que agora tenho certeza que é um homem, tá só por ali dizendo que todo mundo tá muito energético hoje. Porém, é quando algo chama a atenção dele. De longe, alguém pergunta se o Yoahin tem certeza do que tá falando. Uns cavaleiros começam a se aproximar, e é toda a guarda real da cidade. Todos eles parecem pertencer à guilda divina. Os manos do Manto Vermelho aí é uma das 10 guildas mais fortes, conhecida como a Guilda da Cruz Vermelha. Eita, rapaz, não para de chegar a guilda. Chegou a guilda dos magos aí do Chapeludo também, chegou aí a dos Máscara de Bandido. Porém, tem mais uma pra chegar. Essa daí, pela líder, a gente tem que falar devagarzinho, né, rapaz? A atual guilda mais forte de todas, conhecida como Justiça. E a do cabelo azul fala que juntos eles vão formar a Aliança Mundial das Guildas. E rapaz, realmente, essa é a guilda mais forte que tem. Essa daí é a líder, senhorita Hawk. E ela manda o Yoahin falar agora aonde é que tá esse monstro. Ih, rapaz, já estão indo caçando seu menino? Porém, lá na mina, o Doro tá perguntando se ele realmente vai deslogar e ele diz que sim. Ele vai dar uma pausa e depois vai voltar, indo direto lá pra cidade dos iniciantes. Parece que o velhão vai com eles no caminho, nosso garoto acha estranho, né? Perguntando se ele vai ficar de boa abandonando esse lugar. Porque diz que sim, fazia tempo que ele não conseguia sair por causa do monstro e tá ansioso pra uma viagem. Ele quer beber e se divertir numa aventura. O Odisseu que pergunta o que ele tá trazendo nessa mala grandona, que já mostra logo um diamante. Ele ia levar isso pra vender na cidade, nosso rapaz podia ficar com todo o dinheiro que ele ganhasse. Ele pergunta por quê, mas é óbvio, né, fi? É por ele ter salvado a mina inteira. O Odisseu que agradece e diz que agora ele vai ter que deslogar. Já clica no botão, dá tchau pra todo mundo, que chama ele de herói balançando as mãozinhas. Porém, né, rapaz, assim que é deslogado, lá tá ele de volta na caixinha de sapato. Ah, até que tá mais organizado que a última vez, pô. De cantinho ali, tem a única refeição que ele costuma fazer, fi, tá pronto. Um arroz com daqueles curry por cima com os molhos algo do tipo e acabou. Até que nem tá tão ruim, pô, achei que ia tá sofrendo mais. Porém, o vício do menino é imparável, né, rapaz? Sentou pra comer e já colocou um videozinho de Chrono Life pra ver. E nas reportagens tá falando que tem diamante faltando no servidor, né? Como os anãos não tava trabalhando, obviamente que não tinha minério chegando na cidade. E é por isso que o preço parecia estar 10 vezes o original. O Odisseu já se lembra que era exatamente isso que o anãozão tinha oferecido pra ele, rapaz. Ele, porém, não parece muito impressionado, até porque ele não sabe o preço. Quando no anúncio fala que estavam pagando 100 milhões de wons por quilo do diamante. Na hora ele cospe o que tava comendo, até porque se lembra da mala que o anãozinho mostrou, fi, tava recheado. Enquanto isso, no Chrono Life, o Rin tava bravo que certa pessoa não tinha chegado. O Ritter fala pra ele se acalmar e tomar um chazinho, porém o amigo tá gritando que não sabe o que eles vão fazer se ele não vier. O que o amigo responde que ele pode ter certeza que ele vai vir. Aquele cara tinha mais medo de perder do que de morrer. Parece que é o top 1 de algum outro mundo aí também, rapaz. Enquanto isso, na cidadezinha mostra que tem alguém se conectando a outro mundo. A armadura começa a aparecer e o sistema fala que ele é o rank número 1, fi. Eu já li o comecinho dessa obra, mas não fui muito longe. Essa daí é o Hardcore Leveling Warrior. Agora a pergunta que fica, quem mais que vai aparecer do mundo dos mãos aí, fi? Será que vai surgir o grid aqui do Overguard? E nisso o Hitter diz que faz um tempo que ele não vê o guerreiro nível 10, né? Que é o nick do boneco do Ethan. E ele já fala que ficou sabendo que o Hitter tinha morrido por um zumbi dragão. É uma pena que parece que também já mataram, porque ele tava querendo finalizar isso aí, fi. Obviamente, né, nós já falamos, mas ele é o rank 1 do mundo conhecido como o Outro Mundo. Nisso, o Hitter fala que a pessoa que matou o dragão zumbi parece ter tomado conta da mina Nelvin. O Ethan na hora já diz que entendeu e pergunta se ele devia eliminar esse cara. Porém, já tava quente, ele cai igual um idiota pra trás e nisso o Hitter joga o papel que cai na cara, falando que esse aí é o objetivo. Tudo que ele tinha que fazer era encontrar a pessoa que tomou as Minas Nelvins e a Terra dos Mortos. E depois, eles não vão contar o que vem depois, rapaz, a gente não sabe o que ele quer com o nosso menino. Lá nas minas, os anãozinhos estão trabalhando junto com o Pete que tá lá dando as ordens. Quando uma luz aparece atrás do Douro e nosso garoto surge na hora, fi. No segundo que ele aparece, ele já fala que eles estão partindo pra cidade iniciante.
O Kim, coitado, tava ali meio assustado, falando que ele tava prestes a começar a dormir, então por que o menino chegou tão rápido assim? Porém, disse que só quer saber dos diamantes, se eles estão bons, porque o anão disse que tá perfeito. Isso, nosso menino fala pra todo mundo se preparar, que eles estão partindo. Parece que o Pete vai ficar de guarda e pergunta se ele tem certeza que confia nele. O Jisoo que fala que sim, ele não vai fazer nada de errado não. Além disso, ele tem que entender que essa é uma posição estratégica importantíssima, então é bom ele proteger esse lugar e não deixar ninguém tomar. Porém, nessa hora, o Pete vem no vidinho e pergunta se o preço do diamante subiu tanto assim. O Jisoo que percebe que ele já percebeu o plano. E o Pete diz que ele já imaginava que algo assim ia acontecer, já que o diamante era caro e o Zoro não estava trabalhando. Nosso garoto comenta que a única coisa que ele precisa é de alguma coisa pra transportar e, obviamente, né, fi, lá vai o Gran Turis de novo. Destransformado e dessa vez virou um carro. Rapaz, até que tá chique dentro do carrinho de Gran Turis, até combina tipo com Gran Turismo, não combina não. O Doro tá assustado com essa crueldade de dar um corpo e depois arrancar, porque nosso garoto responde que só desconectou, não tem nada demais. Além disso, tava rápido pra caramba, então com certeza valeu a pena. Porém, de repente, uma flecha vem voando na direção e acerta em cheio nosso querido Gran Turis. Todo mundo lá se treme e olha quem chegou, rapaziada, o perigo do perigo, ela mesmo. Hawk, a arqueira bem nutrida, pergunta essa flechada do Will. Enquanto chamando o resto do grupo cercar esse pessoal. Tava na hora deles iniciarem um ataque em larga escala. Que flechadinha perigosa, fi. Na sequência, fogos de artifício explodem na direção e avisam os inimigos que estão por perto. Na hora, o resto das guildas já tá animada, falando que tá na hora de mostrar o porquê a aliança deles é a melhor. Esse mano aí é o mestre da guilda divina. Além disso, veio mais uma brabinha que tá lambendo ali a cicatriz dela mesma, falando que o monstro tem uma aparência engraçada. Eita, rapaz, já viram aquele mangá da mina do escudinho, que ela é toda de vermelhinho e usa um escudo? Parece a versão dela, só que pra obras maior de idade. Enquanto a Suhyang tá falando que vai arrancar o olho dele, lá no céu tem mais um voando, fi. É o Babibidibu. Caramba, que nome é esse, rapaz? Eu tentei umas 5 vezes pra acertar. E ele é o mestre da guilda da Terra Sagrada. O mano da guilda Walbindan, que é esses caras da máscara aí, é o mestre Gyun. E ele literalmente não falou nada, um monte de pontinho. A mais perigosa, grandinha e gorducha já tá pulando lá do topo, falando que a diversão ia começar. De um segundo pro outro, o Gran Turismo estava mais do que cercado por todos os lados, rapaz. O Jisoo que não tem ideia de quem eles são e o porquê estão mandando um ataque surpresa. Na hora, fi, já mandou o Mecha mandar o laser. A Hawk, porém, parecia estar preparada e manda ativar o plano A. O disparo passa e alguns se esquivam enquanto outros se agacham. O Jisoo que tá impressionado e seus cavaleiros avançam mandando acabar com ele. Enquanto o BBD fala que aquela análise do tal de Orin não foi tão ruim assim. Fala no demônio, olha ele aí, fi, falando que hoje ele se vinga de um monstro. A espada crave, ele tem certeza que mesmo ele sendo tão forte, não vai conseguir vencer tanta gente assim junta. É aí que ele dá uma olhada pro lado, fi, e viu o Jisoo que ali bufando, preso no vidro, encarando ele. De repente ele abre o compartimento tacando Orin na parede e todo mundo que veio pro ataque tá meio confuso. Porém agora, filho, já perdeu a cabeça. Avisa que ninguém vai roubar os diamantes dele não, rapá. Um monte de pé mecânico começa a chutar o pessoal que tá tendo que recuar. Enquanto estão se perguntando o que ele tá falando de diamante, eles não estão ali por isso. Coçando a barba, o Guilherme se pergunta por que ele tá comentando sobre algo assim. Porém, tanto faz, agora que eles trocaram o primeiro ataque, não tem por que voltar. O resto do grupo tá animado, falando que concorda com ele. E até a Hawk avisa que seja quem for, virou inimigo de todos. O Jisoo que tava meio surpreso ali que eles iam pra cima mesmo, fi, na hora geral começou a atacar. Ele tava ali esperando dentro do Gran Turis quando alguém ativou o primeiro estilo da lâmina e todo mundo que tava ali foi picotado, fi. Era o Mardite do Ethan que tinha chegado e já mandou mais um corte da meia-lua, rapaz. Óbvio que nosso menino e os amigos ficou tudo de boca aberta e do nada todos tinham desaparecido. Nisso o Ethan já vem do lado e pergunta se ele com a pá é a pessoa que tomou a mina. O Jisoo quer saber o que ele vai fazer caso ele seja. O Ethan fala que agora as coisas vão ficar interessantes. Isso porque, de agora em diante, ele vai escoltar ele em segurança até a cidade. O resto das tropas tava mais pra frente esperando, fi, só que o Ethan só chegou e mais um corte da luz da lua fatiou todo mundo. Rapaz, o menino já tava fazendo um tornado e perguntando cadê a tal aliança das guildas mundiais. Mesmo assim, esse pessoal é corajoso, fi, foram pra cima. Porém, o menino tava se esquivando ali com facilidade. Uma chama do fogo do inferno e geral é queimada, enquanto disse que só aprecia de longe. Confuso, ele até pergunta se foi o velho que contratou esse cara, que responde que não, né? Vendo isso, disse que ficou se perguntando quem venceria numa luta do pervertido contra esse cara.
Enquanto eles estão na cabeça do Gran Turismo, o grupo do coitado do Yahin tá ali embaixo sofrendo, sendo carregado de novo. As meninas já comentam que se nem a guilda União ali de todo mundo venceu, eles não têm chance alguma. Porém é quando eles notam o nosso garoto de trás e começam a pensar em pegar uns diamantes e se vingar. A raposa bandidinha fala que eles vão contar até 3 e atacar. Porém, antes da contagem, fio de céu que já aparece do lado mandando 1. As 3 recuam e ele pergunta se elas realmente vão tentar algo. Em um segundo, é um soco robô e elas são ejetadas da equipe Rocket, rapaz. O Ethan tá impressionado, falando que até que o garoto não é tão ruim assim. Nessa hora, então, avisa nosso rapaz que ele tá fazendo isso por dinheiro. No meio da conversa dos dois, olha quem tava ali, fi. A belíssima Hawk, que queria aproveitar essa pequena chance pra escapar. Porém, alguém pisou na frente, ela já se tremeu. Era a última que tinha sobrado e não ia ter como fugir disso não. Pouco tempo depois, na cabeça do Gran Turismo, olha quem tá sendo levado, fi. Ela mesmo, a inchadinha. Que tenta explicar que realmente veio pra matar esse monstro, ela não sabia que era uma pessoa. Porém, o Jisseok e o Ethan estão encarando, perguntando se ela realmente tá falando a verdade. Isso, o Jisseok se lembra que ele falou que ia matar todos esses bandidos e saiu pisando em todo mundo. Porém, agora não faz sentido, né? Considerando que eles não estavam ali pra roubar ele. E os amigos já falam, né? Que as notícias dele ter matado os bichos devem ter espalhado rápido. Isso, o Jisseok manda todo mundo calar a boca e fala pro Ethan que ele tem uma pergunta. O cliente que o contratou sabia dos diamantes? O Ethan devolve com uma pergunta, querendo saber se ele acha que realmente é tão bonito assim ou que eles fazem caridade. Deixando óbvio, né, que o cara já sabia. O Jisseok, porém, agora acha algo mais estranho. Se o cara sabia, por que não tentou arrancar dele à força? Nisso ele fala que ele é esquisito, enquanto a Hawk tá ali de canto pedindo pra ser solta. Mas não solta ela não, que enquanto ela estiver aí por perto, o desenhista tem que trabalhar. Um tempo depois, lá tava ele, chegando na cidade dos iniciantes, só que tava todas as guildas na frente do menino. Os caras já perguntam se foram eles que atacaram as forças aliadas. Eles sabem muito bem o que aconteceu com os amigos e não vão deixar ele entrar ali. Porém é quando alguém põe a mão na frente. Como eu falei, quanto mais ela estiver por perto, mais o desenhista trabalha. E ela fala que essa pessoa aí é um convidado da aliança, então era bom respeitar o menino. Os caras estão confusos, querendo saber por que a comandante mudou do nada, até porque eles foram atacados. Porém, ela diz que foi um mal entendido e eles que atacaram ele primeiro. Porém, agora eles dois já estavam indo pra cidade. De repente, ela vem no ouvido do nosso garoto e fala que ele vai ter que manter a promessa. E obviamente que ela tá interessada no diamante, né, garoto? Ela quer um pouco do dinheiro que ele vai receber, né? Esse é o preço pra entrar de graça assim na cidade. Pouco tempo depois, tá o grupo do nosso garoto ali com a Hawk apresentando tudo, mostrando os frangos e conversando com os grupos para não bater nele. Enquanto o Douro se diverte, desgraçado bonitinho. Esse grupo aqui tá uma diversão, eles estão ali na fonte comendo tranquilo, cadê a guerra? O que tá acontecendo? O Ethan pergunta se tá uma delícia, ele tá emocionado, falando que agora ele entende porque esse jogo é tão amado. Ele que nasceu lá isolado, né, nunca passou por isso. O Douro, como sempre, pergunta assim, né, faz algum sentido eles estarem gastando tempo em lugar tão inútil assim? Eles não estavam cheios de diamante raríssimo pra vender? Com isso, a vibe de todo mundo quebra e ele pede desculpas. Porém, é quando alguém fala que ele tem que conversar com a pessoa que contratou quem o salvou. É quando o Jisseok nota que essa frase veio de alguém que não é do grupo deles e nota a pessoa ali sentada do lado. Obviamente é o Ritter, que diz que é ele mesmo, a pessoa que contratou o Ethan pra o proteger. Se apresenta pro nosso menino e diz que ele lida com o empréstimo e várias outras coisas, né? Um idiota safado. E obviamente ele tá ali porque o Jisseok chegou e não foi lá falar com ele. O Ritter dá uma bronca no Ethan falando que ele tinha que ter terminado o trabalho, que responde que o garoto tá na cidade, então ele já terminou. Nisso o Ritter fala que tudo bem, mas o garoto já deve saber a razão pela qual ele foi trazido ali. O Jisseok diz que sim, ele deve estar querendo comprar os diamantes que ele tem. O maldito idiota já dá risada e fala que é alguém que aprende rápido. Porém, no segundo que ele vai explicar as condições de venda, do nada tudo começa a tremer. O Jisseok tá meio assustado, o Ethan apreensivo, e o Ritter, por outro lado, diz que é por isso que eles deviam ter ido direto pro esconderijo. Aquele conhecido como dono do grande trono dourado e o maior mercador de Chronolife. O nome do cara é muito complicado, então eu vou chamar só de Riot, que é tipo revolta. Tá todo mundo ali, né, confuso na cidade, se perguntando por que tem um trono voando no meio do céu. E parece que ele é um nome conhecido, um NPC do servidor principal. O Jisseok quer saber, né, por que esse cara tá ali considerando a fama que tem. Sem contar, né, que tronão gigante que é esse que ele chegou. Oh, meu Deus, mas quando aparece é um lolizinho ali, que desgraça é essa, rapaz? Tá todo mundo encarando, meio confuso ali, fazendo uma careta sem entender nada. O Douro e o Anão, por outro lado, diz que é um garoto carismático. O Elch, porém, suspira e fala que vai direto ao assunto. Era pro humano vender todo o diamante pra ele. O Hitter pede desculpa e diz que, infelizmente, ele já tava, porém, o garoto corta ele no meio, rapaz.
mandando ele ficar em silêncio e questionando se ele é o tal do Ritter, que é uma cobra sorrateira. E ele quer saber se é aquele mestre patético dele que ordenou ele fazer isso. Porém, rapaz, o Ritter não gostou e manda não insultar o chefe se ele não tá afim de morrer. O Riot, porém, parece que não é fraco não e questiona se ele não tem ideia da diferença de nível dos dois. Nisso, o Jishoka entra no meio e fala pra eles se acalmarem. Se os dois querem comprar, tem uma forma de negociação perfeita, né, rapaz? O danado tá se sentindo um sortudo. Quanto mais pessoas querem um item, mais o valor dele aumenta. E ele fala pros clientes que eles vão iniciar um leilão valendo todo o like nesse vídeo, molecada. Acabamos as nossas obrinhas. Na verdade, acabamos o capítulo dessa obrinha, né? Que eu tô falando, tô louco da cabeça. Rapaziada, eu nunca vi uma obra com uns capítulos tão longos que nem essa. Que isso, fi? Eu li até o 8. E, né, só tem 8 em falar nisso, rapaziada. O nome da obra é Dig or Die, que é tipo, cava ou morre, literalmente. A fotinha é uma pá e a gente foi até o 8, né? Então se vocês quiserem continuar aí, porque agora vai demorar bastante, tem que esperar lançar uns 8 e pelo ritmo que as coisas tá indo, isso aí vai dar pelo menos, né, mais de um mês aí, um mês e meio. Se for bem, a continuação vem. Além disso, né, tem as outras obras da qual esse aqui faz parte, que é o do Pauzinho 99 e o Hardcore Leveling Warrior. Mas o que vocês acharam, fi? Deixa aí nos comentários. Se for bem, quando lançar mais capítulo, a continuação vem. E pra você não perder, o que você vai fazer? Ativa ela! Celular! Dale!